o tema dessa mensagem é: permaneça fiel ao propósito. Deus honra quem permanece. Permaneça fiel ao propósito. Quando nós permanecemos, nós vamos ser honrados. Claro que permanecer não é fácil. A permanência exige que todos os dias a gente vença gigantes. E são muitos gigantes. Tem dia que eu tenho que vencer um zoológico inteiro. Você também? Não é um leão por dia não, irmãos. É um zoológico inteiro. Mas o Senhor vai nos dando graça. O Senhor vai nos fortalecendo para que nós possamos viver a promessa de Deus. E eu quero ler com vocês lá em Gênesis. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 50. No versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Nós vamos ler até aí. Muitos conhecem a história de José do Egito. E nós sabemos que ele permaneceu firme. Ele permaneceu no propósito. Ele permaneceu fiel. E a palavra também fala lá em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 5. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele começou com um sonho. Quantos aqui têm um sonho? Quantos têm um sonho que Deus te deu? Porque nós temos os nossos sonhos, mas nós temos o sonho que Deus nos deu. A partir do momento que José teve sonhos, não era o seu próprio sonho, mas eram sonhos que Deus tinha para ele. E quando são sonhos de Deus para nós, nós começamos a viver esse processo. E eu quero começar dizendo para você nessa noite, que o sonho que Deus coloca na sua mão, vai se levantar gigantes, vai se levantar desafios, vai se levantar pessoas que não vão acreditar, vai se levantar oposição, mas se você permanecer fiel, ninguém vai levar o sonho. A palavra continua dizendo que os seus irmãos os odiaram. Imagina um ódio. Cresceu o quê? A inveja. O sonho é o que? É o início da promessa. O sonho é onde tudo começa. E ali nesse início, começou a se levantar a oposição. Ali nesse início de promessa, começou a vir um caminho que não era um caminho fácil. Eu lembro quando eu me converti, aos 17 anos, e o Senhor me entregou, assim como entregou para José, assim como entregou para cada um de vocês, o Senhor me entregou ali os sonhos dele para mim, e começaram tantos desafios. Nem para quem conhece meu testemunho, eu vivi uma perseguição dentro da minha própria casa, começaram ali os ódios dentro de casa, e assim como José, eu também fui colocada para fora de casa por ser cristã. Mas tem que permanecer no propósito, tem que permanecer fiel. Mesmo quando o ódio vinha de quem você mais amava, de quem você esperava que te amasse. E talvez você está aqui nessa noite e você espera amor. Você espera de quem te ama ajuda. Você espera um braço estendido. Você espera que as pessoas te ajudem, principalmente os da casa. E ali José contando, todo feliz, porque a gente é assim, né? Deus fala e a gente quer contar para todo mundo. A gente não consegue ficar quietinho, né? Tem até um livro que fala assim, minha boquinha é grande. Quem aqui já leu? De vez em quando a gente tem que ler. E a gente quer contar. E ele contou ali todo feliz. Depois ele teve um outro sonho, que 11 estrelas
se prostrariam diante dele, o sol e a lua. E ele contou e foi repreendido pelo seu pai Jacó. E às vezes por essas repreensões nós ficamos bloqueados na vida. Por essas repreensões, por ninguém acreditar, nós ficamos bloqueados em tudo aquilo que Deus quer fazer. Às vezes no seu ministério, na sua profissão. Por alguém não ter acreditado em mim, pelos meus genitores, a minha família, quem me criou não ter acreditado em mim, eu fiquei bloqueada por muitos anos na minha vida. E esses bloqueios vão se estendendo. E quando a gente vai se permitindo, nós vamos se isolando, porque nós vamos perdendo a nossa identidade de filho, de quem somos em Deus, e vamos ficando distantes da promessa. E para nós vivermos a promessa, nós temos que prosseguir. Só que às vezes nós não vamos ter força sozinhos. Muitas vezes, quando a oposição se levanta, nós vamos sentir que não temos forças para continuar. E diante de todo esse ódio, há um plano ali dos irmãos de José. E eles fazem esse plano para matá-lo. Mas ali na hora, ao invés de matá-lo, eles jogam ele dentro de uma cisterna. A cisterna é quando parece o fim. A cisterna, imagina um buraco escuro. Só que ainda assim, Deus estava preservando a vida dele. Há buracos que muitas vezes nós pensamos que é o fim, mas é a transição para que nós possamos chegar diante da nossa promessa. E talvez você esteja neste lugar. Nessa transição que você não está entendendo, neste buraco escuro, onde você não vê saída. Onde parece que você está isolado, sozinho, é rejeição, é solidão, é sentimento de abandono. Mas em tudo, José permanecia fiel. Em toda a história de José, ali em Gênesis, o seu nome é citado muitas vezes. A Bíblia sempre fala que ele permanecia. O Senhor era com ele em todos os lugares, em todo esse tempo de transição, o Senhor era com ele. Só que muitas vezes, quando nós nos encontramos nessa cisterna, nesse buraco escuro, o nosso comportamento muda. E eu quero falar um pouquinho sobre esse comportamento. Quando vem a luta, quando vem a provação, quando vem a tristeza, quando vem a angústia, quando vem a rejeição, o nosso comportamento é: eu vou me distanciar, eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar, eu vou dar um tempo do meu ministério, eu não vou mais orar, porque Deus não está me respondendo. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você: permanece, esse é apenas um estágio da onde eu quero te levar. Ei, permanece, não acabou. Não acabou, Deus está te sustentando. Imagina se chovesse ali naquele lugar. Mas não, Deus estava ali preservando José, mesmo dentro da cisterna. E tudo começou por quê? Porque os pais amaram mais José, o filho da sua velhice. Lhe deram uma túnica. E ali começou a inveja. E eles queriam essa túnica. Podem te roubar a túnica, mas nunca te roubarão os sonhos que Deus tem para você. Levaram a túnica, mas não levaram a promessa. Não vão levar a promessa. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Levaram a túnica, levaram algo valioso da sua vida, e o Senhor me mostra que você entrou aqui frustrado, mas o Senhor manda te dizer: não levaram a promessa, não levaram a promessa da sua vida. Podem ter levado aquele trabalho que você gostava, podem ter levado algo material,
Oh, podem ter te injustiçado, mas não roubaram a promessa. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Pode passar o que for, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. E não importa, o cumprimento das promessas vem. Eu acredito que cada um aqui está vivendo ou ainda vai viver. Eu tenho vivido cumprimento de promessas que Deus me prometeu há tantos anos atrás. Lá na minha conversão. E que eu olhava, parecia que nunca ia acontecer. Quem já viveu isso? Ou talvez você ainda viva. E às vezes você olha e a comparação quer vir, né? Nossa, mas na vida do meu irmão está acontecendo. Mas chegou ontem na igreja. Na vida dele está acontecendo, na minha não. E às vezes a gente se coloca nesse lugar da comparação. E a permanência em Deus, a fidelidade que nos levará à promessa, a gente precisa entrar nesse lugar de filiação e não de comparação. Porque o filho, ele vai entender que existe um tempo necessário, um tempo certo para todas as coisas. Um tempo que Deus vai te levar, você precisa estar pronto. Se nós não estivermos prontos, como nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem? Só que no meio desse processo é doloroso. É doloroso. Eu lembro quando eu saí de casa. Quando eu fui colocado para fora de casa, eu morei na casa, na época dos meus pastores, morei com alguns amigos, até eu ir para missões. E eu lembro que eu falava, Deus, por que está acontecendo tudo isso comigo? E um dia, Deus usou um profeta e falou assim, só permanece fiel. Lá na frente você vai entender o seu legado. E às vezes nós questionamos, nós queremos questionar Deus. Nós queremos questionar, porque nós queremos que Deus faça na nossa hora, no nosso momento. Nós somos uma geração imediatista, que é tudo fast food, que é tudo na hora, que é o miojo de 3 minutos. Se demorou muito, gente, se demora um vídeo para carregar aqui, no celular, no YouTube, no Instagram, o dia que a internet não está muito boa, se demorar para carregar, a gente começa a ficar meio ansioso. Estou falando mentira? Só eu? Gente, eu estou meio pecadora, só eu. Porque nós estamos nessa geração que quer tudo muito rápido, tudo para ontem. Só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que existe um processo. Para que eu possa viver o propósito, existe um processo. E eu preciso me entregar a este processo. Ali José, ele foi tirado da cisterna, mas ele foi vendido. Mas em momento nenhum, ele perdeu a sua identidade. E aí a gente vai para a casa de Potifar, onde ele se manteve fiel. Onde teve uma fidelidade, onde ninguém estava vendo. É fácil nós estarmos na frente dos outros, estar sorrindo. É fácil a gente vir aqui e manter uma aparência, mas quem nós somos quando ninguém vê? E nesse estágio da vida de José, ele foi ali provado. O Senhor estava com ele o tempo todo, então ele estava sim prosperando. Ele prosperava onde ele estava. Ele foi vendido como escravo e ainda assim ele prosperava.
Será que diante desse processo, onde nós ainda não alcançamos a promessa que Deus falou, estamos vendo outros alcançar, será que nós vamos permanecer fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que Deus nos confiou? Mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando não é público. Será que nós vamos permanecer fiéis, onde ninguém vê? Esses dias eu estava lembrando, em missões a gente faz de tudo, né? E eu fui missionária há muitos anos. Aí eu lembro, gente, pastores, eu fiquei 1 ano e meio lá no Paraguai. E Paraguai é quente, né? É muito quente. Tudo bem que Ribeirão Preto é quente, mas eu acho que lá é um pouquinho mais. E eu lembro que eu colocava sabe aqueles bichos de pelúcia? Que tinha um trenzinho antes, festa. Eu colocava um tigrão. Ia buscar as crianças num sol, gente, de 45 graus. E as crianças vinham todas sorridentes, porque lá no Paraguai era assim, né? Pelo menos quando eu estava lá, as mães deixavam ir com a gente, ia para a igreja. Aí a gente levava para a igreja, depois retornava para suas casas. E ali tinha escolinha, né? A gente ministrava sobre elas. E eu fiz parte da implantação de uma igreja lá, e na época a gente começou com esse evangelismo infantil para poder ganhar as famílias. E ali, não é holofote, ninguém está vendo. E eu lembro que era cada situação, aquele calor, a minha pressão sempre foi um pouquinho baixa, aí a pressão baixar. Tinha que sentar na rua, tirar aquele cabeção do tigrão, e ficar ali, né, tentando voltar, recuperar. Só que eu lembro disso com alegria, porque o processo ele nos molda, o processo nos faz crescer. O processo nos ensina que eu não preciso que alguém esteja vendo, mas eu preciso fazer aquilo que Deus me designou. E nessa noite eu quero te perguntar, o que Deus colocou em suas mãos? O que Deus tem pedido para você fazer? O que Deus colocou nas suas mãos? Talvez Deus colocou na sua mão uma empresa e tem te tornado muito próspero nessa terra para você ajudar o reino, para você somar no reino. Porque nada tem a ver conosco. Nós que somos filhos de Deus, que temos a identidade de filho, a gente entende que não tem a ver comigo. Tudo que eu tenho, tudo que Deus me dá tem a ver com o reino de Deus. Então, se eu não somar no reino, se eu não transbordar no reino, olha, nós estamos no ano do transbordar. Se eu não transbordar na vida de pessoas, nada vai ter sentido. O processo não tem a ver com você. Não tem a ver com você chegar lá na frente e falar assim, ó, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Não. O processo tem a ver que Deus quer te levar para um lugar de governo, sim. Mas Ele quer que você estenda a mão para as pessoas, mesmo aqueles que te acusaram, mesmo aqueles que te difamaram, mesmo aqueles que não te ajudaram. Ei, é neste lugar, é no lugar de servo, é no lugar de quem tem a imagem e semelhança de Cristo. É neste lugar. E nessa vida de imediatismo, o Senhor está nos perguntando nessa noite, quem somos nós quando ninguém está vendo? Quem somos nós quando somos assediados por propostas? Ali José começou a ser assediado pela mulher de Potifar. E a Bíblia fala que isso era diariamente, não foi 1, 2 vezes. Isso era diário. E a Bíblia também fala que ele tinha boa aparência. Gente, José era bonito. Fala que ele era forte, era bonito. Com certeza ele treinava nas academias lá do Egito. Então, começou a ser uma tentação para a mulher de Potifar. E ela ficou ali atentando ele. Qual a proposta que tem se levantado sobre a nossa vida? Todos os dias se levantam propostas. E eu não estou falando somente nessa área.
Talvez se levanta proposta para você contar uma mentirinha. Talvez se levanta proposta para você fazer algo ali no seu trabalho, na sua empresa, que vai prejudicar alguém. Talvez se levanta propostas que vai ser um desvio de conduta. Ah, mas é algo pequenininho. E não tem problema. E José permanecia fiel. Ele fugia da mulher de Potifar. E fugir nem sempre é fraqueza. Fugir para quem é cristão é força. Fugir para quem é cristão é quando você entende o reino que você serve, a Bíblia que você acredita, a obediência que você tem no Senhor. Fuja! Fuja daquilo que tem tentado a sua vida. Se for preciso, muda de número. Se for preciso, corra. Mas não se entregue ao prazer de 5 minutos. Fuja dessa tentação. Fuja desse lugar onde não é o lugar que Deus quer você. Porque existem situações que nem parece que é pecado. Mas às vezes é algo que o Senhor não quer que você esteja. Lembra, Deus tem promessas para a sua vida. Eu lembro que Deus começou a me pedir um tempo. Começou a pedir o meu tempo. E eu falava, Senhor, quem é mais próximo a mim, aqui na igreja, sabe disso. Às vezes tinha churrasco, às vezes tinha aniversário. E o Senhor falava assim, hoje você não vai. Eu quero o seu tempo. E às vezes Deus vai fazer isso. Não estou falando que isso é para todos. Mas às vezes Deus vai pedir para você. E você está disposto? José estava disposto a tudo. E sempre fiel. Porque muitos questionam. Nada acontece na minha vida. Ai, eu não consigo, o processo está muito difícil. Parece que o Senhor não fala comigo. Mas você tem permanecido fiel. Porque quando você permanece, até no deserto você prospera. Até no lugar mais escondido você prospera. Até nos lugares mais improváveis você vai prosperar. E ele fugiu de toda a tentação. Mas a sua capa ficou ali. Teve um dia que a mulher ficou com a sua veste. E José levou uma culpa que não era dele. E quantos de nós carregamos feridas de injustiça por sermos apontados por aquilo que nós não fizemos? E ele foi parar aonde? Em uma prisão. Só que esse assédio estava provando o caráter dele. E ele provou que ele tinha um caráter de Deus, um caráter de filho de Deus. E que o Senhor podia confiar nele. E o Senhor pode confiar na sua vida. O Senhor pode confiar hoje, nessa noite. O Senhor pode confiar em você. Você está pronto? Você acha que você vai sustentar aquilo que você tem pedido a Deus? Porque quantas vezes nós pedimos, clamamos, mas será que nós estamos prontos para sustentar? Ei. Quantas vezes nós queremos, mas nós estamos prontos? E ali José permaneceu. Ele foi preso, sim, mas a prisão fazia parte do seu processo. Hoje eu olho para trás e vejo que tudo o que eu passei fazia parte do meu processo. Fazia parte para me moldar, para me curar, para curar as minhas feridas. Como que um dia eu iria ministrar cura na vida de pessoas? Como que eu iria ministrar libertação se eu estava ferida? Se eu carregava traumas? Então, quando nós somos curados, nós temos autoridade naquilo. As nossas cicatrizes nos dão autoridade para poder ministrar, para poder ajudar os outros. Porque uma coisa é nós
entendermos, estudarmos sobre aquilo. Outra é quando você passa. E eu sempre digo isso, que a sua dor será o seu maior ministério. José precisava permanecer, porque um dia ele iria ser colocado num lugar de honra, mas de muita responsabilidade. Um lugar de governo. Um lugar onde ele seria conduzido a estar à frente de uma multidão. A sua palavra, o que ele fizesse, teria muita importância. Então toda essa preparação seria necessária. E foram tantos anos. E o Senhor me traz nessa noite para te dizer, não desista agora. Não olhe para trás agora. É neste tempo que Deus quer te levantar. Pule para o próximo passo. Vá para a nova fase. Deixa com que Deus te transicione. Não volte para trás. Não olhe para trás. Não faça como a mulher de Ló, mas siga em frente. Olhar para trás muitas vezes é mais fácil. Porque as propostas nos oferecem algo rápido. O Senhor está me mostrando uma pessoa que você entrou aqui angustiada, querendo entregar o seu ministério. Mas Ele te levanta nessa noite e Ele te diz: filha, não olhe para trás, não olhe. Olhe agora para tudo que eu já fiz na sua vida. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Oh. Eu lembro que eu tive todos os motivos, assim como José talvez, de não perdoar. De olhar para minha família, para quem eu mais amava. E ter ódio, e ter raiva. Mas eu tive nesse lugar de prisão. A minha prisão não era de grade, mas eram prisões internas. E talvez você esteja neste lugar de prisão internas que Deus te colocou. E você precisa deste tempo para ser sarado, curado. Ali dentro da prisão, Deus também tinha um propósito, porque José iria se conectar com pessoas que estavam dentro da mesma prisão, que eram conexões do Egito. Às vezes nós vamos passar por alguns lugares que nós não entendemos na hora, mas são esses lugares que vai te conectar ao seu propósito. São esses lugares que vão te levar para mais perto da promessa. Ali havia um copeiro e um padeiro, que eram do palácio de Faraó. E mesmo na prisão, José começou o quê? A prosperar novamente. Porque a prosperidade não tem a ver somente com dinheiro, prosperidade em todas as áreas da sua vida. E o Senhor era com ele mesmo na prisão. Ali ele se tornou alguém de confiança. Mesmo ali ele trabalhava. E os processos de José mostram que ele nunca estava parado. Porque o reino é o quê? Movimento. O reino é movimento. Essa semana Deus falava algo comigo. Porque existem muitas pessoas dentro das igrejas que ficam assim: mas antigamente era melhor. Mas aquele culto, mas naquela época, mas aquele louvor, mas lá quando a igreja começou. O reino é movimento, amado. Nós vamos mudar, a igreja vai mudar, o que não muda é a palavra. Mas a igreja vai mudar, a nossa vida vai mudar. E nós estamos em outra geração, nós vamos modernizar sem mundanizar, amém? Mas nós não temos que estar presos no passado. Preso como foi um dia. Porque lá atrás eu era privilegiado. Lá atrás eu era honrado.
Ai, aquela música de antigamente era melhor. Amado, viva o que Deus está colocando hoje na sua vida. Não importa onde Deus te colocou, o reino se movimenta. Um dia talvez você vai estar lá em cima, outro dia você vai estar lá lavando o banheiro. Gente, o que eu amo muito aqui nessa igreja, falando da IA Church agora, vou falar, eu que já fui de muitas igrejas por conta de missões, vou falar, eu amo aqui na igreja, pastor Rogério, que aqui na nossa igreja é assim. Tem um dia que esse menino aqui, ó, dá um exemplo. Ele está aqui, ó, cantando, tocando violão. Aí tem um dia que você chega, ele está ali na correria, no OC, né, na organização do culto. Aí outro dia você chega, está aqui nos eventos, está ali empilhando cadeira, está varrendo o chão. Porque aqui, nós somos servos. Ninguém é mais que ninguém. Então esse é o diferencial aqui da nossa igreja. Eu já passei por muitas igrejas e é assim, ó, quem canta, quem prega, é só ali. E não, aqui nós somos uma família para pertencer e tudo que precisa, se alguém pede, né? A pastora Adriana, nossa, ela é a que mais pede aqui nessa igreja, gente. Mas a gente vai fazer. Isso é lindo e ninguém faz reclamando. Pode até fazer uma carinha. Mas ninguém faz, porque quando a gente entende o propósito, gente, isso é lindo. Estou abrindo algo com vocês aqui, mas que é algo maravilhoso, que é algo que eu aprendi aqui, e que eu vejo assim, gente, como é maravilhoso isso, porque isso, além de treinar a gente, mexe no nosso caráter, mexe em nós. Mas quando você entende algo tão maravilhoso, porque você entende que é o reino, e que o reino se movimenta, e que eu estou aonde precisa, aonde Deus me coloca. Eu não preciso somente estar no altar, mas eu vou fazer aquilo que Deus está colocando nas minhas mãos, porque eu entendi quem eu sou em Deus. E eu não sou maior que ninguém, mas eu preciso fazer aquilo que Deus pediu para que eu faça. E é isso que Deus quer que a gente entenda nesta noite. Essa entrega de você se entregar, de você acreditar que o seu propósito não acabou, que mesmo que você não esteja lá no governo, José não se importava, ele sabia que havia uma promessa, mas aonde ele estava sendo fiel a Deus, ele estava trabalhando. Se você está lá na recepção, trabalha. Se você está lá nessa empresa que Deus te colocou, dê o seu melhor, não fale mal do seu patrão. Seja fiel aonde Deus te colocou, seja fiel, isso também é fidelidade. A honra é fidelidade. Seja fiel aonde você estiver. Seja fiel. A gente tem que ser fiel em todo lugar. Essa semana estava uma briga lá no grupo do condomínio. Quem é que tem grupo de condomínio? De vez em quando dá uns probleminhas. E o povo discutindo, cada vez é uma pauta, né? E alguns começam a brigar, e eu lá só observando. E aí na hora, Deus falou comigo assim, seja pacificadora. Eu aprendi com um mentor que eu conheci lá em Belo Horizonte. Ele falava assim, ó, nós temos que ser desarmadores de bomba. A gente não tem que colocar mais fogo. Nós temos que desarmar as bombas. Aí eu olhei no grupo, aquela briga. Aí eu fui lá e coloquei uma mensagem toda pacificadora. Gente, mas se nós fizermos assim, né? Aí todo mundo colocou palminha. Aí acho que o povo ficou tão sem graça que mudou depois o assunto. E às vezes a gente tem que estar atento aos pequenos detalhes. Seja num grupo de condomínio, seja no trabalho, seja na igreja. Nós temos que ser pacificadores. Seja na família. Nós temos que ser pacificadores, porque isso também mostra a nossa fidelidade a Deus, quando ninguém está
nos vendo. O tempo de prisão é um tempo sim de espera, mas é um tempo de preparo. Não é um tempo onde você vai ficar de braço cruzado, mas é um tempo onde você precisa deixar Deus te moldar, Deus te lapidar, Deus fazer em você um crescimento. Imagina a gente terminar o ano e começar outro ano e sempre do mesmo jeito. Ó vida, ó céu, já viu aquelas pessoas assim? Sempre na murmuração. Termina o ano, começa o ano, é sempre a mesma coisa. Não, Deus quer nos fazer crescer. Crescer financeiramente, crescer emocionalmente, crescer espiritualmente, crescer ministerialmente, crescer em tudo que Ele tem colocado nas suas mãos, amém? Oh, nós não temos que retroceder. O medo vai vir. Vai, nós somos seres humanos. Eu imagino que José, nesses processos também teve medo. Eu já tive muitos medos. Quando Deus falou, vai, você vai para missões agora. Eu novinha, eu lembro que eu deixei Ribeirão Preto, fui lá para Curitiba, estudar lá. Depois de lá eu já fui para Paraguai, para Uruguai, depois para Argentina. E sempre sozinha, eu com medo. Mas eu aprendi algo. Está com medo? Vai com medo mesmo. Mas vai. Está com medo? Vai com medo mesmo, gente. Porque não é na nossa força, é na força do Senhor. É Ele quem nos capacita. É Ele quem nos dá graça. É Ele que vai adiante de nós. Se nós formos ver pela nossa força, gente, se eu fosse ver pela minha força, eu não ia a lugar nenhum. Mas na força do Senhor nós conseguimos. Nós vamos. E José estava nessa força. E ali o copeiro e o padeiro tiveram sonhos também. E José interpretou os sonhos dele, dizendo que o padeiro morreria em 3 dias, mas o copeiro seria restituído na sua função. E quando aconteceu isso, estou resumindo por conta do nosso tempo, José disse assim para o copeiro: quando você for restituído, lembra de mim. Mas ele lembrou? Não. Ele não lembrou de falar de José para Faraó. E José ficou mais 2 anos na prisão. E parece que isso é uma injustiça, ele não ser lembrado. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa não lembrou de mim. Mas ela poderia ter me colocado naquele cargo. Ah, mas ela poderia ter me colocado lá para tocar, para cantar. Eu tenho tanto talento. Mas talento sem unção a gente não chega em lugar nenhum. E sem o tempo de Deus também não. E ele foi esquecido. Mas ainda assim Deus estava o guardando. Porque naquele tempo, se o copeiro tivesse lembrado dele, a única vaga que tinha lá no palácio do Egito era o quê? Padeiro. O padeiro tinha morrido. Ele ia ser o quê? Padeiro. Mas Deus tinha o quê para ele? Governo. Então nós temos que entender o tempo certo de Deus. Quando você precipita, você não vai viver a promessa. E às vezes você fala assim, mas eu vejo aquela pessoa vivendo. E por que eu não vivo? Talvez porque você precipitou. Talvez porque você pegou o cargo do padeiro e não esperou do governo. Espera no Senhor. Deixa Deus fazer na tua vida, não precipita. Não aceita qualquer migalha do diabo. Não aceita qualquer proposta. No tempo certo Deus vai fazer. No tempo certo Deus vai te levantar. No tempo certo Deus vai te honrar. No tempo certo a porta vai se abrir. Espera mais um pouco. Permaneça fiel. E José permaneceu fiel. E no momento certo, Faraó sonhou. E não havia nenhum vidente daquela época que conseguia interpretar. Mas depois de 2 anos, o copeiro se lembrou. Alguém lá naquela prisão, Faraó,
Há alguém que pode interpretar o seu sonho. Há alguém que pode ser usado por Deus. O teu tempo vai chegar, amado. O teu momento vai chegar. Não precipita. Espera Faraó sonhar. Espera mandar te chamar. Eu aprendi algo muito importante. A gente não se oferecer, mas espera te chamar. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, o pessoal já me conhecia de alguns anos atrás. E já sabia quem eu era, mas eu nunca fiquei assim, olha, eu sou pregadora, viu? Olha, eu sou pastora. Olha, eu sou isso. No tempo certo, tudo vai chegar. E às vezes a gente quer pular etapas. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer cortar o caminho. E não adianta nós pegarmos atalhos, porque nós vamos ter que voltar. Então espera o tempo de Deus. E quando José foi levado e interpretou os sonhos de Faraó, que haveria 7 anos de abundância, mais 7 anos de fome. E Faraó o levantou como governador, porque não viu pessoa melhor do que José. Ao invés de José se exibir, ele falar, agora eu estou no governo, agora eu vou aqui criar estátuas, eu vou ser o melhor, eu vou ser idolatrado. Não! Ele começou a fazer aquilo que ele sempre fazia, a trabalhar. Ele começou ali a juntar os celeiros, as sementes. Porque quem junta sementes tem futuro, amém? E ele começou a fazer isso. E quando veio a época de fome, chegou o tempo dele se encontrar com a família dele. Porque o único lugar que havia comida era no Egito. E os seus pais, os seus irmãos foram em busca. E os seus irmãos e seus pais não conheceram. Primeiro foram os seus irmãos na frente, eles não conheceram José. Mas José os conheceu. E ali, José precisaria voltar no lugar da dor. José precisaria perdoar. José precisaria entrar neste lugar. Seria a fase final para que ele tivesse ali permanecendo no governo. E será que nós estamos prontos para estar neste lugar? Será que depois de toda a injustiça, depois de toda a dor, você está pronto para perdoar aquele que te ofendeu? Você está pronto para largar aquele trauma do passado? Você está pronto para perdoar talvez aquela autoridade, aquela igreja que você passou e que talvez você foi ferido e você não perdoou? Porque a falta de perdão não vai deixar você prosperar, não vai deixar você receber a promessa. E nessa noite o Senhor te pergunta. José ali ficou em choque, mas houve um momento que ele se revelou para os seus irmãos. E ele chorava muito. E a palavra de Deus diz, lá no capítulo 45, no versículo 4, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José só foi enviado primeiro. Ele entendeu que o propósito dele era ir primeiro para salvar não somente uma terra, mas também a sua família. Olha como isso é forte, irmãos. Muitas vezes nós queremos vencer, nós queremos prosperar, mas nós queremos nos vingar.
Ah, pastora, mas nós somos cristãos, nós não temos esse sentimento. Mas quantas vezes vem na nossa mente e no nosso coração? Você não precisa mais dessa pessoa. Olha onde você chegou. E eu sei que hoje há muitos vídeos sobre isso. Há muitos cursos motivacionais que falam isso. Não tenho nada contra cursos motivacional, mas que fala assim: ah, você bateu, vai viver sua vida, esquece. Você não precisa disso. Você não precisa dessas pessoas. Só que se Deus colocar na sua frente, o que você vai fazer? A Bíblia não ensina assim. A Bíblia nos faz entender que o propósito vai além daquilo que nós passamos. O propósito nos leva ao lugar do perdão. José ainda deu casa, deu família, deu terras para a sua família. E eu lembro quando Deus me tirou em 2015, que foi quando eu conheci os pastores aqui. Deus me tirou lá de Belo Horizonte, no melhor momento da minha vida, e falou assim: vai lá cuidar do seu pai agora, lá naquela chácara, que nem pega sinal de celular. Vai lá naquela cidadezinha, aqui em Brodowski, do lado de 23 mil habitantes, cuidar do seu pai, que está morrendo com câncer, porque você ganha tantas vidas, mas você não perdoa o seu pai, por ter te violentado a sua mãe, por eu ter vivido uma infância de agressão. E eu lembro que eu saí no melhor momento da minha vida, ministerialmente falando, e Deus me levou no lugar da dor, no lugar do perdão, porque a promessa não iria chegar. A promessa não iria se cumprir se eu pulasse etapas. Eu não sei qual etapa você está pulando na sua vida, mas Deus te convida nessa noite: não pule etapas. Eu quero te levar sim para um lugar de governo, mas antes eu quero que você perdoe, antes eu quero que você se redima, antes eu quero te levar nesse lugar onde você obedece, cumpre a palavra, onde você honra, onde você não vive somente de aparência. Eu deixei tudo para cuidar das feridas do meu pai. Um dia ele causou feridas no meu corpo, mas anos depois eu curava ali, ajudava a curar as feridas que tinham no corpo dele. Porque isso é evangelho, isso é palavra. Não é como eu quero, é como Cristo quer. E eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora.